Olá, professor. A nossa dupla é formada por mim, Camila e Maria Isabelle, e neste vídeo nós iremos apresentar o nosso sistema de gerenciamento de estudantes e disciplinas desenvolvido na linguagem Java. O projeto ele foi criado com o objetivo de aplicar conceitos importantes de orientação a objetos, como arquitetura em 3 camadas, encapsulamento, alta coesão e baixo acoplamento. Durante o desenvolvimento, nós buscamos organizar o sistema, separando as responsabilidades entre classes, tornando o nosso código mais limpo e de fácil manutenção. O nosso sistema ele permite cadastrar estudantes e disciplinas, editar informações, realizar relacionamentos entre as entidades e listar todos os dados cadastrados. E ao longo da nossa apresentação, nós iremos explicar detalhadamente a função de cada classe e demonstrar o funcionamento do nosso sistema. Dando continuidade, nós temos a classe Sistema Repositório, que representa a camada responsável pelo armazenamento e manipulação dos dados do nosso sistema. Nela, nós criamos duas listas do tipo ArrayList, uma para armazenar estudantes e a outra para armazenar disciplina. Essa classe ela possui métodos específicos para salvar, buscar e listar informações, como salvar estudante, salvar disciplina, buscar disciplina, listar estudantes e listar disciplinas. O objetivo principal do repositório é justamente centralizar toda a manipulação de dados em um único local. E isso evita que outras partes do sistema acessem diretamente as listas. Isso nos ajuda na organização do projeto e reduz o acoplamento entre essas classes. Quando o sistema precisa encontrar um estudante ou disciplina pelo ID, os métodos de busca percorrem as listas utilizando estruturas de repetição e retornam o objeto encontrado. Caso o objeto não exista, o método retorna nulo. Essa separação entre dados e regras de negócio facilita futuras manutenções e segue o padrão de arquitetura em camadas. Bem, nós temos a classe Sistema Service. O Service contém as regras do sistema. Ele faz a comunicação entre o main e o repositório. E temos os atributos Sistema Repository e Print Service. O repositório é utilizado para acessar os dados, enquanto o print mostra as mensagens. Nós temos os métodos de cadastrar o estudante e cadastrar a disciplina. O cadastrar estudante salva os estudantes no repositório e o cadastrar disciplina salva as disciplinas. Nós temos o método editar estudante, que busca o estudante pelo ID, verifica se existe e atualiza os dados. Nós temos o método editar disciplina, faz o mesmo processo para as disciplinas, busca, verifica e atualiza os dados. Nós temos o relacionamento, através do método inserir. Ele relaciona o estudante com a disciplina e, após isso, ele adiciona o estudante e a disciplina. Assim, o relacionamento fica nos dois lados. Nós temos também um método de listagem, que mostra as disciplinas e seus estudantes e vice-versa. Nós temos os métodos simples, que lista os estudantes simples e lista as disciplinas simples. Ele mostra apenas o ID e o nome. Esses métodos ajudam no menu de edição e relacionamento. Service. Essa classe centraliza a leitura de dados. E essa classe também substitui o scanner. Nós temos os atributos Scanner, New Scanner. Ele cria um scanner dentro desta classe. Nós temos o método LeInt, que lê os números inteiros. Nós temos o método LeString, que lê textos completos. Nós temos também o LerTextos, que lê os textos por completo que aparecem no scanner. O objetivo principal evita usar o scanner diretamente no main. Isso reduz o acoplamento dentro do código. Então, dando continuidade, nós temos a classe Printer Service, que foi desenvolvida para centralizar toda a saída de dados do sistema. E a sua principal função é justamente exibir as mensagens e informações na tela utilizando o método print. Ao criar uma classe específica para impressão, nós evitamos espalhar todos os comandos systemout.println em várias partes do código, melhorando a organização e manutenção. Além disso, essa separação reduz o acoplamento entre as classes, já que outras partes do sistema não precisam conhecer diretamente a forma como as mensagens são exibidas.
Caso futuramente seja necessário substituir a impressão no console por uma interface gráfica ou outro tipo de saída, as alterações serão realizadas apenas nessa classe. Dessa forma, o Printer Service contribui diretamente para os conceitos de alta coesão e baixo acoplamento. A classe main representa a camada de apresentação do nosso sistema e é responsável pela interação direta com o usuário. Nela implementamos o menu principal, utilizando estruturas de repetição e seleção, permitindo que o sistema continue funcionando até que o usuário escolha a opção sair. Através do menu, o usuário consegue cadastrar estudantes e disciplinas, editar informações, relacionar entidades e listar os dados cadastrados. A classe main utiliza o Read Service para receber as entradas digitadas pelo usuário e o sistema Service para executar as funcionalidades do sistema. Dessa forma, a camada de apresentação não acessa diretamente os dados armazenados no repositório, mantendo baixo acoplamento entre essas classes. O main possui a responsabilidade específica de controlar o fluxo de execução do programa e realizar a comunicação entre o usuário e as funcionalidades disponíveis no sistema. Nós temos também o Switch Case. O Switch controla o menu. Cada case representa uma funcionalidade. Primeiramente, temos o case cadastrar disciplina, onde ele pede o ID, pede o nome, pede o professor, carga horária. Ele cria o objeto disciplina e envia para o service. Segundo, temos o case cadastrar estudante. Ele pede o ID, pede o nome, idade, matrícula, estudante e salva. No terceiro caso, temos o relacionar. Ele lista os estudantes, o usuário escolhe o ID, ele lista as disciplinas, o usuário escolhe o ID e relaciona os dois. Temos também um método chamado sistema insere, que insere os estudantes e as disciplinas. Temos o case 4, que ele mostra todos os dados cadastrados, tanto do estudante como da disciplina. Temos o caso 5, que edita a disciplina. Ele mostra os IDs da disciplina, o usuário escolhe, digita novos usuários e o service atualiza. Nesse caso de editar, ele não pode estar conectado com outro estudante ou com outra disciplina, senão ele vai dar erro. Temos o caso 6, que edita o estudante. Ele mostra os IDs do estudante, o usuário escolhe, digita novos dados e o service atualiza. E o caso 7, que é sair, ele finaliza o sistema. O default executa quando o usuário digita a opção inválida. Esse sistema tem uma alta coesão. Cada classe possui apenas uma responsabilidade. O do main é a interação. Ele tem baixo acoplamento. As classes dependem pouco uma das outras. O main não acessa listas diferentes. Não usa o scanner e não usa o println. Ele apenas deixa o sistema mais organizado e fácil de manter.